Fala nação rubro-negro. O negócio foi selado quando o Brasil já estava sob o manto da noite e a Europa mergulhava na madrugada. E olha, pode se preparar porque essa negociação tem tudo para entrar para a história como a maior venda do Flamengo em valores reais. Sim, estamos falando de uma verdadeira reviravolta nos bastidores da Gávea. O Flamengo e o Atlético de Madrid já estão na fase de ajustes finais, trocando os últimos detalhes sobre a forma de pagamento pela contratação de Samuel Lino. A parada é séria, meus amigos, e tem muito pano para manga nessa história. Mas segura aí que eu também vou trazer novidades sobre a apresentação do Saul, o terceiro reforço que já está batendo na porta do Mengão, e mais detalhes da saída de Wesley, que está prestes a render uma bolada histórica aos cofres do clube. Então bora com tudo, porque a sexta-feira chegou quente demais e o Mengão não para de se movimentar. Quem está acompanhando de perto essa janela de transferências já entendeu que o Flamengo resolveu jogar pesado. Não é só contratação de peso não. É projeto, é ousadia, é ambição de quem quer mandar no Brasil, na América e voltar com força total para brigar lá fora também. Mas vamos direto ao ponto. O nome do momento é Samuel Lino. E olha, essa negociação não é qualquer uma não. Não estamos falando de um brasileiro que não deu certo na Europa e voltou por baixo tentando recuperar o brilho perdido. Muito pelo contrário. O Samu tá voando. Ele vem de temporadas consistentes com um ótimo desempenho no Atlético de Madrid. É titular, é respeitado, tem números sólidos e era cobiçado por vários clubes europeus. Só que aí entra o fator Flamengo. O Mengão chegou com projeto ousado, proposta concreta, plano de carreira e, além disso, mexeu com o emocional do jogador. Porque, convenhamos, jogar no Flamengo é diferente. É mais que futebol. É sentimento, é paixão, é estar perto da família, é se sentir em casa. O rubro-negro ofereceu a Samuel Lino um contrato que triplica o salário que ele recebia na Espanha. 3 vezes mais. E não é só isso. O jogador vem com desejo de vestir o manto, de disputar títulos, de se firmar como protagonista em um dos maiores clubes do mundo. A verdade é que entre o Mengão e o atleta já está tudo acertado. Agora é só finalizar os trâmites com o Atlético de Madrid definindo como serão pagos os 25 milhões de euros da negociação. Isso mesmo, 25 milhões de euros. Um investimento pesado, mas que mostra a força do Flamengo no mercado. E não para por aí. A expectativa é que Samuel Lino chegue ao Rio de Janeiro já nesse fim de semana. A diretoria está se movimentando para viabilizar a logística e tudo indica que o atacante vai desembarcar antes mesmo de o próximo jogo rolar no Maracá. Ou seja, podemos ter novidades a qualquer momento. A torcida, claro, já está em polvorosa. Imagina só o Lino já sendo apresentado no estádio com o Maracanã pulsando, ia ser de arrepiar. E falando em reforço, o Flamengo já apresentou o volante Saul. Chegou, vestiu a camisa, falou com a imprensa e já começou os trabalhos. Mas as novidades não param por aí, porque quem tá para aterrissar em solo carioca é ninguém menos que Emerson Royal. Sim, o lateral direito com passagem pela seleção brasileira já está com a chegada confirmada. A ideia é que ele desembarque neste sábado e a cobertura vai ser completa com transmissão ao vivo para a galera acompanhar cada momento. Com a chegada do Emerson Royal se resolve de vez a situação da lateral direita. E é aí que entra outra notícia bombástica: a venda de Wesley. O garoto que foi revelado na base, que já enfrentou críticas várias e superou tudo isso, agora se despede do Flamengo como protagonista de um dos maiores negócios da história do clube. A negociação com a Roma já está fechada. Documentação trocada, valores acertados. E se tudo correr como previsto, Wesley pode até fazer sua despedida no domingo diante da nação no Maracanã. A venda gira em torno de 25 milhões de euros fixos com mais 5 milhões de euros em bônus, o que totaliza aproximadamente 190 milhões de reais. Isso mesmo. 190 milhões. Um número que coloca essa negociação como a maior venda da história do Flamengo em valores convertidos para a moeda brasileira. Em euro, a maior ainda é a de Vinícius Júnior. Mas em reais ninguém superou Wesley. E olha, com justiça. O garoto deu a volta por cima, cresceu no momento certo e vai deixar o clube pela porta da frente com reconhecimento e respeito. E como eu disse, seria muito justo que o Flamengo promovesse uma despedida digna para ele. Imagina o Maracá lotado, a torcida aplaudindo a homenagem no telão. Seria emocionante. Porque o futebol também é feito dessas histórias.
De quem cai levanta, acredita e vence. E Wesley representa bem esse roteiro. Se despede com moral e com um contrato robusto com a Roma. O acordo com os italianos só será finalizado de vez quando Emerson Royal estiver oficialmente apresentado. Isso porque o clube quer garantir a reposição antes de liberar o lateral. Mas com o Royal já a caminho é só questão de dias para o Wesley levantar voo rumo à Itália. E se você pensa que acabou segura essa além de Lino Saul e Emerson Royal, o Flamengo já acertou a chegada de mais um nome. Trata-se de Jorge Carrascal, jogador que pertencia ao Dínamo e que já está com as bases salariais acertadas com o Mengão. O que faltava era só resolver a forma de pagamento, aquela burocracia clássica entre clubes de países diferentes, principalmente com a dificuldade de envio de recursos da Europa para o Brasil e vice-versa. Mas depois de uma rodada intensa de negociações entre Flamengo, Dínamo e Atlético Mineiro, que está envolvido por conta da venda de Rubens ao clube europeu, tudo ficou bem encaminhado. Agora é só questão de detalhes. Com isso, a disputa agora é para ver quem chega primeiro, Samuel Lino ou Carrascal. Porque ambos estão com a negociação fechada e só aguardam um momento ideal para viajar. Ou seja, o Flamengo já soma não apenas 2 ou 3, mas 4 reforços de peso nessa janela. Um movimento claro de que o clube quer mais do que apenas brigar em competições. Quer ser campeão. Quer voltar ao topo da América. Quer marcar época. E pode escrever, essa janela já está sendo histórica. O Flamengo não está apenas contratando por contratar. Cada nome foi pensado estrategicamente. São jogadores em atividade de alto nível com mercado internacional que aceitaram vestir a camisa do Mengão por projeto, por ambição esportiva e, claro, por um pacote financeiro competitivo. Não é qualquer clube que consegue trazer jogadores que estão bem na Europa com propostas de outros grandes e ainda fechar com múltiplos reforços no intervalo tão curto. E esse movimento só reforça o tamanho do Flamengo no cenário atual. O clube mostra que tem organização, que sabe onde quer chegar e que está disposto a investir pesado para construir um elenco ainda mais qualificado. A verdade é que a diretoria rubro-negra está dando aula de gestão esportiva. Consegue vender bem, como foi o caso do Wesley, e ao mesmo tempo se reforçar com peças de alto nível. E a torcida, como sempre, faz a diferença. Porque é ela quem empurra, quem cobra, quem sonha junto. E agora o sonho passa por uma nova fase. Com o elenco renovado, com nomes fortes chegando e com a confiança de que o segundo semestre pode ser mágico. O Brasileirão segue em disputa, a Copa do Brasil está em jogo e a Libertadores. A Libertadores, esse é o grande desejo da galera. Voltar ao topo da América, conquistar o continente mais uma vez. E para isso o clube se mexe. Samuel Lino Saul, Emerson Royal, Carrascal. E talvez ainda venham mais novidades por aí. Porque essa diretoria já mostrou que trabalha em silêncio, fecha negócio na madrugada e surpreende até os mais otimistas. O mercado está agitado e o Flamengo é protagonista. É isso, meus amigos. Tá feito. A janela abriu e o Mengão entrou com os 2 pés na porta. E se tem uma coisa que ficou clara nessa movimentação toda, é que o Flamengo definitivamente entendeu a dinâmica do mercado atual. Não é mais aquela coisa de esperar jogador encostar na Europa para tentar trazer. O clube foi lá, fez proposta ousada, bateu de frente com concorrentes do velho continente e mostrou que tem força, estrutura e projeto para convencer grandes nomes. O caso do Samuel Lino escancara isso. O cara estava valorizado, jogando bem no Atlético de Madrid, e mesmo assim decidiu voltar pro Brasil. E por quê? Porque o Flamengo ofereceu mais que dinheiro. Ofereceu ambiente competitivo, chance de protagonismo, calendário cheio, visibilidade e, claro, a emoção de vestir uma camisa que pesa. Uma camisa que transforma jogador comum em ídolo eterno. E aí, quando a gente olha para o pacote completo, percebe como essa janela está sendo montada com precisão cirúrgica. Emerson Royal vem para uma posição carente onde o clube oscilou bastante nos últimos tempos. Saul chega para aumentar o leque de opções no meio com força física, intensidade e experiência internacional. Carrascal é aquele meia habilidoso, criativo com passe vertical que pode fazer a diferença em jogos travados. E o Lino, esse então, é dinamite pura no ataque. Um cara de velocidade, drible e finalização. Um ponta moderno que joga em alto nível e ainda tem margem para crescer. Tudo isso acontecendo de forma simultânea enquanto o Flamengo também vende bem.
Porque não adianta só contratar. É preciso girar o elenco, fazer caixa, manter o equilíbrio financeiro. A venda do Wesley mostra que a base continua sendo uma fonte de talentos e de receita. O garoto que já foi criticado deu a volta por cima e agora vai viver um novo capítulo da carreira na Itália. E o melhor, saindo por um valor que entra direto na história do clube. São 190 milhões de reais que entram nos cofres do Flamengo, um valor gigantesco que mostra a capacidade de negociação da diretoria e o poder de valorização dos jogadores formados na Gávea. E essa venda não acontece por acaso. Ela é fruto de um trabalho consistente, de uma vitrine poderosa, de uma torcida que empurra, de um Maracanã que bota pressão. Wesley teve minutos, teve sequência, teve respaldo. E agora sai com moral, com carinho da torcida, com respeito do elenco e da comissão técnica. Sai talvez como um exemplo de superação e resiliência dentro do futebol brasileiro. Porque não é fácil aguentar vaias, responder na bola e dar a volta por cima. E o garoto fez isso. Agora vai encarar a Roma, uma liga diferente, um novo desafio. E leva com ele toda a energia da nação rubro-negra. Enquanto isso, a diretoria já monitora os próximos passos. Com a chegada do Emerson Royal, a lateral direita deve ganhar um novo dono. Um jogador de seleção brasileira que já jogou no Barcelona, que conhece o peso de grandes jogos e que vai somar muito dentro e fora de campo. A expectativa é que ele desembarque neste sábado no Rio de Janeiro e aí sim o clube pode liberar oficialmente o Wesley para a viagem. Essa transição já está sendo preparada com cuidado para não deixar buraco no elenco em momento algum. E olha que ainda tem mais. Porque o Flamengo não quer parar por aqui. A diretoria mantém conversas abertas com outros nomes, monitora oportunidades e pode surpreender ainda mais. A janela ainda está aberta e, como a gente sabe, o clube gosta de fechar negócio em silêncio, sem alarde. Quando o torcedor menos espera, sai a notícia bomba: mais um nome chegando. E isso mostra um amadurecimento enorme na forma de lidar com o mercado. O Flamengo não age mais por impulso. Ele planeja, negocia, propõe com inteligência. E por isso consegue se impor até diante de clubes da Europa. E claro, tudo isso só faz sentido com um técnico que saiba aproveitar essas peças. E a comissão técnica tem trabalhado forte nesse sentido. Porque não adianta ter elenco estelar se não houver entrosamento, se não houver plano de jogo. E essa é uma preocupação constante no dia a dia do clube. Integrar os reforços com o grupo, fazer a adaptação acontecer rapidamente, entender o estilo de cada jogador, o que pode render, onde encaixa melhor. É um quebra-cabeça tático que precisa ser montado com precisão, ainda mais em um clube que disputa tantas competições ao mesmo tempo. E falando nisso, o calendário do Mengão é puxado. Tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. É jogo atrás de jogo, sem muito tempo para respirar. Por isso mesmo, o elenco precisa ser profundo, versátil, com opções em todas as posições. E os reforços que estão chegando ajudam exatamente nisso. São jogadores de alto nível com rodagem internacional, mas que também chegam com fome de bola, com vontade de mostrar serviço. Porque no Flamengo é assim, não tem tempo para adaptação lenta. O cara chega, veste a camisa e já tem que entregar. E é aí que entra a importância da torcida. A galera do Flamengo faz diferença demais. Pressiona quando precisa, cobra, mas também apoia, empurra, transforma o Maracanã num caldeirão. E isso faz com que o clube tenha força até na hora de negociar. Porque o jogador sente. Ele sabe que vai jogar em estádio lotado, com clima de final em qualquer jogo. Sabe que vai ser amado se render, sabe que pode virar ídolo em pouco tempo. E isso pesa na hora da decisão. O próprio Samuel Lino deixou claro que não foi só o salário que o fez aceitar. Foi o desejo de estar perto da família, sim, mas também o desejo de viver essa emoção que só o Flamengo proporciona. E não é só o Lino que sente isso. Quem chega ao Flamengo sente o impacto logo de cara. É uma pressão diferente, é uma cobrança diferente, mas também é uma recompensa diferente. Ganhar com essa camisa tem outro sabor. Levantar taça no Maracanã é um sonho para qualquer jogador. E os que estão chegando sabem disso. Por isso toparam o desafio. Por isso deixaram a Europa para vir jogar aqui. Porque aqui tem estrutura, tem visibilidade, tem torcida, tem tudo o que um jogador quer. E tem um clube que sabe aonde quer chegar.
E olha, se continuar nesse ritmo, essa janela vai entrar para a história. O torcedor já está começando a se empolgar de novo. Já vê o elenco ganhando corpo, ganhando alternativas. Já começa a imaginar o time ideal com os reforços encaixados. E aí surgem as possibilidades. Um ataque com Nino, Pedro e Arrascaeta. Um meio com Pulgar, de La Cruz e Carrascal. Uma defesa com Léo Pereira, Fabrício Bruno e Emerson Royal de um lado. É muita qualidade. É um elenco capaz de competir em alto nível contra qualquer adversário dentro e fora do Brasil. E a diretoria sabe que precisa continuar nesse caminho. Porque o futebol é dinâmico e quem para fica para trás. O Flamengo não pode se acomodar. Já está num patamar alto, é verdade. Mas precisa manter esse nível. E a melhor forma de fazer isso é justamente como está sendo feito, contratando com critério, vendendo bem, mantendo o elenco motivado e disputando títulos. O torcedor quer taça. Quer vitória. Quer ver o time voando. E tudo está sendo feito para que isso aconteça. E mesmo que ainda tenha muito campeonato pela frente, o segundo semestre promete ser decisivo. É agora que as competições afunilam, que os mata-matas chegam, que os pontos perdidos começam a fazer falta. Por isso o elenco forte é fundamental. Por isso o Flamengo está se armando até os dentes. Para não depender de um só jogador, para ter banco forte, para ter plano B e até plano C se for preciso. Porque no futebol tudo muda muito rápido. Uma lesão, uma suspensão, um jogo ruim, e tudo pode escapar. Mas com elenco, com planejamento, com peças de reposição, a chance de sucesso aumenta. E muito. Então, nação, segura essa emoção. Porque o Flamengo está se mexendo. E quando o Flamengo se mexe, o mercado para. Todo mundo olha. Todo mundo comenta. E os adversários começam a se preocupar. Porque sabem que o Mengão está vindo forte. E que quando esse time encaixar de vez vai ser difícil segurar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Corre nos bastidores do futebol um burburinho que está fazendo os torcedores rubro-negros sonharem alto. O Flamengo pode estar prestes a anunciar um amistoso histórico contra ninguém menos que o Real Madrid. O palco seria o icônico Maracanã. A possibilidade, ainda tratada com cautela por dirigentes e mantida sob sigilo oficial, já provoca alvoroço nas redes sociais e nos grupos de torcedores. Fontes ligadas ao clube espanhol teriam confirmado conversas iniciais para uma data em aberto no calendário europeu, o que aumenta a especulação de que o duelo internacional pode realmente acontecer. Se confirmado, o confronto colocaria frente a frente dois dos clubes mais vitoriosos de seus continentes. O Flamengo, gigante sul-americano com uma torcida apaixonada e histórica ligação com o Maracanã, teria a chance de receber em caso multicampeão Real Madrid, referência global em títulos e estrelas. O amistoso, segundo rumores, seria tratado como um encontro de campeões com forte apelo midiático e expectativa de casa cheia, um evento que promete entrar para a história do futebol brasileiro. Por enquanto nenhum dirigente se pronunciou oficialmente, mas há quem diga que a ideia surgiu como parte das comemorações de aniversário do clube carioca e como uma forma de estreitar laços com gigantes europeus. O Real Madrid, que nos últimos anos tem buscado expandir sua presença global, poderia ver na visita ao Brasil uma oportunidade única de reforçar sua marca na América do Sul, além de reviver o clima efervescente dos grandes jogos no Maracanã. Enquanto nada é confirmado, o torcedor faz o que sabe de melhor, sonha. Imagina Vinícius Júnior, cria da base rubro-negra, voltando ao Maracá com a camisa merengue, enfrentando o time que o revelou. Seria um reencontro emocionante e simbólico. A torcida já se movimenta nas redes sociais com montagens, contagem regressiva simbólica e até pedidos para que o amistoso seja aberto ao público com ingressos populares. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história que, se concretizar, promete ser verdadeiramente inesquecível. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em, ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo, até morrer, tamo junto.